Fala aí, galera, ligada no Leitura de Jogo, começando mais um Leitura da Rodada. Estou aqui com meu companheiro Guilherme Barcelos. Fala aí, Guilherme. Fala aí, Greg. Fala aí, pessoal. Vamos aí destrinchar mais uma rodada de Brasileirão que pegou fogo, né? É isso aí, nós vamos falar sobre a rodada 17, começando então com Fluminense e Ceará. A partida terminou empatada, né? 2-2. Fluminense pressionou ali no início da partida, conseguiu inclusive marcar um gol aí com cria da base do Flusão. Luiz Henrique marcou seu gol, mas depois o Fluminense começou a perder espaço, né, Guilherme? Para o Ceará, que conseguiu a virada. E o Fluminense, no finalzinho, na raça mesmo, conseguiu ali empatar a partida. O que você acha? O que você achou dessa partida? O que você tem para analisar aí para gente? Foi uma partida como você disse, né? O Fluminense saiu na frente com o Luiz Henrique, que é mais uma joia da base. O Fluminense tem essa tradição de revelar jovens atacantes, jogadores bons, né, para o futuro também do futebol brasileiro. E ele fez o gol logo no início e o Fluminense teve um princípio de jogo muito bom, jogando para cima, se impondo. Mas a partir dos minutos que foram se passando, a equipe começou a sentir, principalmente também devido à lesão do Iago Felipe, que é mais uma baixa aí para a equipe carioca, que já não tem um elenco tão vasto, né, de opções, então é mais uma lesão aí. E isso aí acabou prejudicando, principalmente no segundo tempo, onde a equipe do Ceará veio para cima do Fluminense, ainda no primeiro tempo, né, no fim do primeiro tempo, empatou o jogo, no segundo tempo dominou as ações, mereceu a virada, né, virou o jogo aí com o Vinícius, que é o grande destaque da equipe, depois uma falha do zagueiro Digão, mas como você disse, o Fluminense ainda se salvou no fim, após um gol do Danilo Barcelos em boa jogada do Fred, que escorou de cabeça. É isso aí, só para comentar os gols, então. O Fluminense marcou com Luiz Henrique e Danilo Barcelos, e o Ceará com Charles e Vinícius, o Vina aí. E agora a gente dá sequência, então. O Curitiba perdeu para o Santos dentro de seus mandos, né? Perdeu de 2-1. O Curitiba marcou com o Giovanni Augusto e o Santos marcou com o Caio Jorge e Soteldo de pênalti. Soteldo, inclusive, tem proposta aí, né? Tem tudo para poder sair do Santos. A gente aguarda a confirmação, logicamente, não dá para cravar ainda, mas ele que marcou para o Peixe aí. E o Peixe que se aproxima do G4, né, Guilherme? Está agora na quinta posição. O Coxa não consegue emendar uma sequência de vitórias, né? Vem de um empate com o Fortaleza e uma vitória muito expressiva, né? Lá no Allianz Parque, diante do Palmeiras, venceu por 3-1, mas acabou sendo derrotado aí pelo Peixe. E do lado do Santos, a vitória importantíssima. O Santos que fez os dois primeiros gols ainda no primeiro tempo, antes dos 30 minutos do início do jogo, ele fez já 2-0 e aí segurou o resultado. O Coritiba até descontou no segundo tempo com o Giovanni Augusto, mas não foi suficiente. E como você disse, destacar aí mais uma vez Soteldo, tanto do lado positivo quanto do lado negativo, né? Ele que tem tudo aí para deixar o Santos, inclusive o técnico Cuca disse que tem muitas possibilidades de terem sido a última partida dele com a camisa do Peixe, né? Então fica esse destaque negativo, mas dentro de campo ele segue sendo aí o principal jogador do Santos, fez gol de pênalti, destaque também para o primeiro gol do Santos, uma jogada muito bem trabalhada, fica o destaque aí, e como você disse, o Santos está ali na parte de cima da tabela, brigando ali para tentar entrar no G4, mas já no G6, junto com o Fluminense ali. São as duas equipes que estão bem próximas da tabela. Inclusive, as duas equipes jogam na próxima rodada, justamente brigando aí por essas posições em vagas na Libertadores. É isso aí, esperava-se bastante do Coxa para essa partida, mas a vitória acabou não vindo e tivemos depois Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, duelo aí de rubro-negros, que terminou empatado em 1-1. O Dragão marcou com Zé Roberto e o Furacão marcou com Citadini. As equipes encontram-se em situações distintas na tabela, né, Guilherme? O Atlético Goianiense, por incrível que pareça, está na parte de cima ali e o Furacão, do contrário, né, tá lá na parte de baixo, na 17ª posição, amargando ali a zona de rebaixamento. Sim, como você disse, né, o Atlético Goianiense vem fazendo uma campanha surpreendente, está ali no meio da tabela, com 22 pontos na nona colocação, e grande parte desse trabalho do Atlético Goianiense se deve ao Wagner Mancini, ex-treinador da equipe, que agora está no Corinthians. A tendência é o interino lá, né, o treinador que está lá no Atlético Goianiense, manter esse trabalho. É uma equipe que vem conseguindo resultados interessantes, e nesse jogo aí teve um primeiro tempo onde foi muito pegado, né? Acabou sendo prejudicado por uma expulsão do seu jogador, o William, né, no primeiro tempo. Então isso acabou prejudicando muito a equipe. Mas mesmo assim a equipe ainda conseguiu um ponto, né, um empate, que é sempre bom, visto principalmente, como eu disse, a classificação do Atlético Goianiense, que está se mantendo ali no meio da tabela.
E a gente sabe, né? O Atlético Goianiense briga para não cair. O principal objetivo é esse. Se conseguir uma vaga na Sul-Americana, ótimo, excelente. Mas o principal ponto é esse, escapar do rebaixamento e do outro lado a gente fica aí na torcida, né? Também pelo Atlético Paranaense tentar se recuperar, né? E pelo elenco limitado, né, Guilherme? De pontinho em pontinho eles vão chegando, se escapando, se distanciando ainda mais do rebaixamento, que é muito importante. E tivemos um 0-0 aí, né? Meio xoxo. São Paulo e Grêmio terminou no 0-0. O tricolor paulista que continua aí, consegue com esse jejum, não conseguiu quebrar o jejum. São 9 jogos sem vencer o Imortal. São 4 vitórias do Grêmio e 5 empates. E o São Paulo, ainda assim, consegue se manter no G4, ali na 4ª posição, e o Grêmio, que sobe mais uma, está ali em 10º. Como você disse, né? Duas equipes que acabaram perdendo a oportunidade de dar uma subida na tabela, né? Eles que vinham de um bom momento, as duas equipes, principalmente São Paulo, né? Que está ali na parte de cima, no G4 do Campeonato Brasileiro, jogando em casa, tinha a chance de se aproximar ainda mais dos líderes, né? O São Paulo tem 2 jogos a menos, dois jogos a menos, tanto com o Inter quanto o Flamengo. Então, perdeu essa chance, mas assim, na questão do ponto de vista do jogo, foi um jogo onde as duas equipes tentaram jogar, mas não teve muita criação de chances reais, né, de gols. Os dois goleiros acabaram sendo meros espectadores e acabou no final sendo ruim para os dois times, tanto do Fernando Diniz quanto do Renato Gaúcho. E depois tivemos goleada, hein? Flamengo fez 5-1 no Corinthians, dentro da Neoquímica Arena. Os gols foram marcados por Everton Ribeiro, Vitinho, Natan, Bruno Henrique e Diego. E o Gil, que descontou aí para o Timão. O Flamengo realmente engoliu, né, Guilherme? O Flamengo engoliu o Corinthians dentro da Neoquímica Arena. E o Mancini, que quis trocar, né, ali com o Flamengo, quis jogar de igual para igual, mas não conseguiu. Realmente é muito difícil bater essa equipe do Flamengo. Greg, como você disse, o Flamengo, quando encaixa esse estilo dele, é muito difícil parar. A gente sabe aí, e pelo que a gente vê também, né? O Flamengo tem um elenco muito vasto, com muitas opções, e isso se fez visto no jogo de domingo, né? Mesmo jogando fora de casa, a equipe se impôs no primeiro tempo, onde a equipe já tinha saído com a vantagem de 1-0, e no segundo tempo, o Flamengo dominou o jogo, como você disse, o Corinthians até tentou ir para cima, né? O Wagner Mancini colocou peças ofensivas, o Casares, colocou o Luan, foi para cima e aí você dá espaço para o Flamengo, aí fica difícil. O Flamengo tem muitas opções no ataque, Everton Ribeiro, Vitinho, o próprio Pedro jogando muito bem. E aí o Flamengo conseguiu garantir essa baita vitória, né, uma goleada importante e que marca também, né, um Flamengo que, como a gente já vinha falando em outras análises, né, vai brigar mesmo pelo título, a equipe está muito bem, apesar dessa maratona que o Flamengo está enfrentando aí nesses últimos dias de muitos jogos, em poucos dias o Domenech está rodando bem a equipe e mantendo essa consistência. Então, assim, a tendência é o Flamengo brigar mesmo pelo título. É isso aí, o Flamengo agora é o vice-líder da competição e um show à parte de Everton Ribeiro, né? 1 gol e 2 assistências. Depois tivemos aí Inter 2, Vasco 0, gol de Edenilson e Thiago Galhardo, ele que dispensa comentários, né, Guilherme, nesse Brasileirão. 1 gol de pênalti, uma assistência para o Edenilson, ele que fez valer, inclusive, a lei do ex, né? E o Vasco que segue agora com um novo comandante, ele não pôde estar na beira do campo, mas esteve lá na tribuna com Ricardo Sapinto é o novo treinador do Vasco da Gama. Como você disse, né? O Inter muito bem, vem de 4 vitórias seguidas, aí se consolidando também na briga pelo título, né? Tá ali na liderança junto com o Flamengo em pontuação. E do lado do Vasco fica a nota triste, né? O Vasco está em plena decadência aí, são mais de 6 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, né? É uma sequência bem negativa e o treinador, como você disse, o português aí que chega, o Ricardo Sapinto, já entra pressionado. Apesar de não ter estreado, ele já tem que reverter essa situação, porque o Vasco já está começando a se aproximar bem ali da zona do rebaixamento. Então fica esse destaque aí positivo para o Inter, né, com o Galhardo e com esse time do Cudê, que vem mostrando atuações interessantes, e o Vasco que precisa se recuperar imediatamente. É isso aí. Depois tivemos Bragantino, marcou 2-0, fez 2-0 aí no Sport, gols de Ricardo e Claudinho, ele que vem jogando um bolão. Claudinho, grande destaque aí do Massa Bruta, que infelizmente, né, a gente esperava muito do Bragantino, a gente sempre comenta, amarga ali a vice-lanterna do Brasileirão, e o Sport que vem de uma sequência muito negativa, já são 4 jogos seguidos sem vencer, e sem vencer assim, não conta nem com empate, são 4 derrotas mesmo.
Sim, Greg, como você disse, né, o esporte aí, que logo na chegada do Jair Ventura teve uma sequência muito boa, vencendo alguns jogos em sequências e chegando até tá na parte de cima da tabela ali, né? E agora não, já tá numa sequência bem negativa, 4 derrotas seguidas, então tem que ficar de olho, ainda tá ali no meio da tabela, né, com 20 pontos na 11ª colocação, mas tem que ficar de olho. E do lado do Bragantino, como você disse, né? Todo mundo tinha uma expectativa muito grande em torno dessa equipe, né, pelo investimento da empresa, né, da Red Bull, e o Bragantino está sofrendo um pouco aí nesse Brasileirão, mas vitória importante, com destaque aí para o atacante, né, o Claudinho, que é o grande destaque, né, dessa equipe, e o Bragantino também com essa vitória já está ali a 2 pontos do primeiro time fora, né, do rebaixamento, que é o Corinthians, que tem 18. Então, assim, na sequência, tivemos o Fortaleza vencendo o Palmeiras por 2-0. O Rogério Ceni vem fazendo um excelente trabalho, não é de hoje, né, Guilherme? Desde o ano passado, um excelente trabalho sobre o comando do Leão aí, 2 gols marcados por David. O Fortaleza que se impôs muito sobre o Palmeiras ali, que está sem um comando técnico, né? Tá de olho no Miguel Ángel Ramírez, treinador do Independente Del Valle. A gente fica ligado, né, para essas informações, caso venha a fechar com esse treinador. E realmente o Rogério Ceni, um excelente trabalho sobre o comando técnico ali do Fortaleza. sim, Greg, como você disse, o trabalho do Rogério Ceni é bem consolidado, né? A equipe aí está numa sequência muito boa, sem perder no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil também. Então não tem muito o que falar. Fica o destaque realmente para o trabalho excelente do Rogério Ceni, o destaque também para o atacante David, né? Fez os gols aí, tá jogando muito bem no comando lá da equipe do Leão. E assim, o jogo foi um jogo onde o Fortaleza, no primeiro tempo, se impôs, tentou o ataque, fez os 2 gols no intervalo de 8 minutos ali, depois dos 30 minutos, né, do primeiro tempo, fez os 2 gols, e aí no segundo tempo recuou, se fechou, o Palmeiras até tentou ir para cima, mas como a equipe do Verdão está um pouco fragilizada com a falta de um treinador, né, então não teve muito sucesso e acabou perdendo aí, né, mais uma derrota para o Palmeiras, que está se distanciando também ali dessa briga, né, pelo G4, então assim, tem que ficar de olho no Palmeiras, que, como você disse, já está em busca de um novo treinador aí, né. É isso aí, o Fortaleza soube administrar bem a partida no segundo tempo. E finalizando então essa 17ª rodada do Brasileirão, tivemos os jogos da segunda-feira. Botafogo acabou ficando no empate com o Goiás, resultado ruim para ambas as equipes, né? Botafogo tentou, foi muito ao ataque, finalizou, mas não foi efetivo, né? Nas boas oportunidades que teve de finalizar, parou no goleiro Tadeu, que fez uma grande partida, grandes defesas, ele que vem sendo um grande destaque aí, né, do Goiás, e o Goiás que foi pouco efetivo no ataque também, com as poucas chances que criou, não foi muito efetivo, assim como o Botafogo, que criou mais, mas assim, também não foi efetivo. O Goiás que vem deixando a desejar também sobre o comando de Anderson Moreira. Gary, como você falou, né, foi um jogo em que os 2 goleiros acabaram sendo os principais destaques das equipes, né, principalmente o Tadeu, que vem fazendo um campeonato muito bom, a própria temporada passada ele foi muito bem, e garantiu, né, esse empate aí pro Goiás, e do ponto de vista do Botafogo foi um ponto negativo, né, por jogar em casa, a equipe precisa vencer, apesar disso a equipe ainda não tá no rebaixamento, né, saiu, tá ali na 14ª posição, com 19 pontos, mas assim, precisa evoluir para se afastar, principalmente dessa zona da confusão aí. Exatamente, finalizando então, Bahia, resultado surpreendente, venceu o Atlético Mineiro por 3-1. O Galo então que perdeu a liderança, os gols do Bahia foram marcados por Daniel e Gilberto, que marcou 2 vezes. O Atlético marcou com Savarino, o Atlético saiu na frente inclusive, né, Guilherme? Mas acabou tomando a virada ali, o Bahia se impôs e já um jejum que continua aí, né? 17 anos sem vencer o Bahia em Salvador. Sim, Greg, como você disse, né? O Bahia, principalmente no segundo tempo, conseguiu uma virada importante. A equipe também está ali tentando se afastar dessa zona da confusão, né? Dessa zona de rebaixamento. E é uma vitória sobre o Galo, né? O Galo aí que está brigando pela liderança, inclusive perdeu a chance, né, de assumir a liderança se tivesse vencido. Mas assim, fica o destaque. Como eu já tinha comentado em outras análises também, essa equipe do Galo é uma equipe muito 880. Ou eles jogam muito bem ou eles jogam muito mal. E foi justamente isso que aconteceu nesse jogo. No mesmo jogo, o primeiro tempo, foi um primeiro tempo onde a equipe do Galo dominou, poderia ter feito mais de 1-0, poderia ter saído com uma vantagem maior, mas não conseguiu. E no segundo tempo acabou sofrendo a virada, né? Principalmente com o Gilberto e o Daniel, que vieram do banco e fizeram aí os gols do Bahia para essa vitória importante da equipe do Mano Menezes. É isso aí, o Galo então que perdeu a oportunidade de se manter na liderança
E foi isso, pessoal. Dissecamos aí a rodada 17 de forma breve para vocês.